الرحيم الحمد لله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإمام البخاري ele citou um hadith no livro do horário das orações. Hadith Aisha radiyallahu anha, ela disse: por Allah que tirou a alma do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele não deixava 2 rak'ah após o Asr até a sua morte, e no final da sua vida ele tinha dificuldade na prática das orações em pé, e ele praticava muitas orações sentado. E Aisha queria dizer sobre as 2 rak'ah após o Asr, depois do Asr. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam orava elas e não as orava na mesquita, temendo dificultar para a sua nação. E ele sempre gostava de facilitar para a sua nação. Esse hadith, o Imam al-Bukhari ele citou aqui para mostrar algo importante para nós. Nós falamos nos hadith anteriores que há 5 horários que a pessoa não pode rezar nelas. Dentre esses horários, depois do Asr, depois que você rezou o Asr, você não pode rezar até o Maghrib. E também o outro horário depois do Fajr, até nascer o sol, e depois de 10 minutos. E também antes do nascer do sol e antes do pôr do sol, e ao meio-dia também até que o sol se incline. São 5 horários que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos impediu de praticarmos qualquer tipo de adoração. E esse hadith, a Aisha radiyallahu ta'ala anha, ela está dizendo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele praticava 2 rak'ah depois do Asr. E ela disse, ela jurou por Allah que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não deixava aquelas 2 rak'ah até ele falecer. Como é que nós poderemos entender esses hadith? Os Sahaba radiyallahu anhum todos entenderam do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que ele impedia que fosse praticado as rezas depois do Asr. Dentre eles o Umar ibn al-Khattab, dentre eles Salama, Abdullah ibn Abbas, Muawiyah radiyallahu anhum ajma'in. Todos esses companheiros, eles entenderam que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam proibiu as pessoas de praticarem qualquer oração depois do Asr. E a Aisha radiyallahu anha, ela disse que não, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele praticava 2 rak'ah depois do Asr, e ele praticava dentro de casa. Os ulama, eles dizem que essas questões nós deveremos entendê-las, que quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos impede de praticarmos algo e ele pratica esse algo, são questões que são específicas dele. Da maneira que nós sabemos no jejum, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele estendia o seu jejum, não quebrava o jejum durante 2, 3 dias. Então 3 noites o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele ficava sem quebrar o jejum. E os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando sentiram que o profeta Muhammad ele estendia o jejum sem quebrar, eles queriam fazer igual. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele mostrou a eles que essa é uma especificação dele, somente dele, não deles e não dessa nação. Então ele impediu que eles estendessem o jejum por mais do que aquela noite. Então também tem algumas questões, algumas adorações que eram específicas do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dentre elas essas 2 rak'ah, que quando ele nos impede de praticarmos e ele pratica, então nós levamos nas palavras dele, porque a atitude dele talvez ela seja específica, como esse hadith da Aisha radiyallahu anha. Ela disse que ele praticava e ele impedia de praticar, então ele impedia a sua nação de praticar, mas aquilo era específico para que ele praticasse essas 2 orações. Então o entendimento desses hadith se torna dessa maneira. A Salama radiyallahu anha, quando perguntada também como esposa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sobre essas 2 rak'ah, ela disse que certo dia perguntei ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sobre 2 rak'ah que ele rezou na minha casa depois do Asr, e ele disse que são 2 rak'ah da sunnah do Dhuhr, sunnah do meio-dia, que ele não conseguiu praticá-las porque foi ocupado naquele momento por resolver alguns problemas, e deu o Asr, ele rezou o Asr e praticou essas 2 rak'ah depois do Asr. Isso significa também que nós poderemos praticar depois do Asr qualquer oração que ela tenha motivo, tipo você esqueceu de praticar o Dhuhr e rezou o Asr, e você lembrou depois do Asr, então você pratica naquele momento o Dhuhr. Você não conseguiu praticar alguma sunnah anterior,
e lembrou depois do Asr. Então você pode praticá-la depois do Asr porque ela tem motivo. Então orações que têm motivos, elas podem ser praticadas nos momentos que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos impediu de rezar. Agora, sem motivo que nós não poderemos praticar essas rezas. Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala nos ensine aquilo que nos beneficia nesse mundo e no outro mundo. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.